Essa história aconteceu em Justiceiro Volume 13, edição 3 dos quadrinhos. O Justiceiro tá conversando com uma sacerdotisa da organização conhecida como Mão, e ele pergunta para ela umas coisas meio sinistras, tipo se ela quer saber onde mirar quando você tá atirando em alguém que pode voar, ou quais partes do corpo dos Skrulls podem crescer de novo e quais não podem, especialmente quando essas partes estão acorrentadas. Ou então, as melhores maneiras de fazer um nazista falar. Mas aí ela diz que o momento para esse tipo de ensino ainda vai chegar. Agora ela quer saber outra coisa. Ela fala que olhou nos olhos do Frank Castle, o Justiceiro, quando ele era criança, e viu no que ele já estava se tornando. Ela diz que o Justiceiro não nasceu no Central Park ou em nenhum campo de batalha estrangeiro. E então, ela pede para ele contar sobre o primeiro sacramento dele no caminho para a salvação. Ela quer que ele conte para todo mundo sobre a primeira vez que ele matou um homem. Aí o Frank começa a falar. Dá pra ver que é difícil para ele. As palavras saem a contragosto, amargamente, como se fossem dentes sendo arrancados com alicates de uma boca cheia de gritos. Mas ele começa a contar o que aconteceu quando ele tinha 10 anos. Ele começa lembrando de quando ouviu os gritos a quarteirões de distância. Ele vê um homem e uma mulher sendo espancados no meio da rua, em plena luz do dia. O bairro todo ficou em silêncio, só se ouvia o som das pancadas molhadas na carne e o estalar dos ossos. E claro, os gritos. Ninguém fez nada. Ninguém chamou a polícia. Ninguém levantou um dedo para impedir. Ninguém mesmo. No dia seguinte, o assassino estava andando pelas mesmas ruas como se nada tivesse acontecido. Ele era um membro da máfia notório do bairro bem relacionado. As pessoas cochichavam que a mulher tinha rejeitado suas investidas ou que o homem devia dinheiro para ele. Frank tentou contar para os pais dele o que viu, mas eles mandaram ele esquecer. E pelo bem deles, ele tentou. Mas ele não dormiu por dias. Não comeu. Ele não conseguia ouvir nada do que falavam ao redor dele por causa dos gritos que ecoavam na cabeça dele dia e noite. Ele foi ao funeral do casal assassinado, esperando que isso ajudasse a enterrar o trauma. Mas ninguém mais apareceu. Foi quando ele percebeu que era o único que ainda ouvia os gritos. E o único que podia fazer parar. Então, ele começou a roubar o que precisava em pedaços pelo bairro. Ninguém notou. Ninguém nunca tinha notado Frank de verdade. Uma vez, quando ele tinha 8 anos, tentou contar pros outros moleques sobre os sonhos que ele tinha, de ninjas, armaduras vermelhas e uma adaga apunhalando seus inimigos repetidamente. A escola mandou uma carta pros pais dele, e as outras crianças começaram a se afastar. Frank aprendeu que era melhor mentir quando perguntavam o que ele estava pensando. Ele pegou o diesel, misturou com umas coisas que achou no lixo para engrossar e ajudar a aderir nas superfícies. Era uma receita que ele encontrou num livro sobre lança-chamas da Segunda Guerra Mundial. Ele criou napalm, uma mistura de líquidos inflamáveis, à base de gasolina, preparou uma armadilha e encharcou o gangster com ele e o incendiou. Tudo isso enquanto usava uma máscara do Capitão América para esconder sua identidade. Ele falou para o gangster que não queria mais ouvir os gritos do casal Lucilla e Martino Gianelli. Ele só queria ouvir os gritos do assassino. Enquanto o gangster corria desesperado, você podia ouvir os gritos a quarteirões de distância novamente. Todas as janelas se fecharam, todas as persianas foram abaixadas. Novamente todo mundo olhou pro outro lado. Todo mundo, exceto o Justiceiro. Essa foi a história da primeira vez que o Justiceiro matou um homem. Se você gostou, deixa seu like para nos ajudar. Obrigado.